Coiote persegue furiosamente o Papaléguas. De repente a ave para. Coiote tenta, mas não consegue. Ele passa direto pelo Papaléguas, escorregando até a ponta de um penhasco. O chão cede e só por um instante vemos seus olhos em forma de pires. Então o Coiote se espatifa. Quem sabe você tenha uma sina em comum desse divertido personagem dos desenhos. Como o Coiote, pode ter também se aventurado bem perto do penhasco, num terreno incerto, levando um tombo. Mas o Coiote, diferente de nós, possui uma coisa que você não possui. Ele é invencível, nunca fica machucado, as quedas não o perturbam. Na cena seguinte, ele está empilhando dinamite ou pintando uma parede, deixando aparecer um túnel. Em segundos ele sai da lama e volta a caçar. O desenho do Papaléguas é uma representação de um modelo de planejamento estratégico para a vida. O Coiote está faminto, uma condição que ele está profundo e pessoalmente empenhado em mudar. Conseguir pegar o Papaléguas, a comida, é o objetivo estratégico do Coiote. Em alguns episódios, quando imagina a ave sendo assada em um espeto ou a fumaça saindo de seu prato, o Coiote compartilha sua visão, o seu sonho. Ele também tem uma missão, apesar dela mudar frequentemente. Em uma de suas missões, por exemplo, o Coiote prende uma bigorna em um balão, utiliza um ventilador para impulsionar o aparato e conta com uma banana de dinamite com pavio comprido para soltar a bigorna exatamente sobre o Papaléguas. Porém, na preparação para o lançamento, ele acende o pavio comprido e este, para seu desespero, queima completamente em menos de um segundo, fazendo a dinamite explodir em sua cara. O Coiote fica completamente enegrecido com a explosão, todo carbonizado, e vai saindo de cena de maneira desengonçada. A imagem vai desaparecendo gradualmente. Quando ela volta, o Coiote está criando uma estratégia totalmente nova para uma outra missão. Dessa vez ele utilizará, entre outras coisas, uma catapulta e uma enorme pedra. O Coiote já apresentou dúzias, se não centenas de projetos engenhosos para capturar o Papaléguas, e todos poderiam ter dado certo se fosse feito um planejamento um pouco mais cuidadoso. A questão é que o Coiote tem muita pressa para sentar e planejar as coisas, né? Como a maioria das pessoas que assistem às suas trapalhadas e riem, ele prefere executar em vez de planejar. Como muitos que o assistem, ele acredita na ação imediata para obter resultados. Como muitos, lida constantemente com o fracasso e a decepção. Meu conselho para o Coiote: pegue uma de suas melhores ideias, elabore-a e leve-a a cabo. No caso da ideia da bigorna, por exemplo, pergunte-se qual seria o tempo ideal para o pavio queimar. Crie uma lista de coisas que devem ser verificadas, como o que poderia explodir na sua cara e o que faria com que você se arrebentasse no chão ou caísse de uma grande altura com aquele efeito sonoro todo. Como você poderia evitar que isso acontecesse? Antecipe e resolva todos os problemas para que você possa finalmente saborear a suculenta ave no jantar. Planejamento eficaz é responsável pela diferença entre almejar o sucesso e alcançá-lo.